Rádio Mensagem da Cruz passa a apresentar Vale de Baca, um testemunho de fé e fidelidade a Deus em meio à adversidade. Começa agora aqui em nossa programação Vale de Baca, com Maristela Gandra. Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Mais um dia que o Senhor nos deu e nós vamos conhecer mais um pouquinho do nosso Deus do antes, né? Então vamos seguir aqui na página 120. Por 8 meses, o pedido de alvará para liberação do dinheiro tramitou pela justiça, sendo negado no final para a glória de Deus. Aqui eu estou falando sobre a minha tentativa de retirar do seguro de vida que estava em nome da Luana o valor total, passando o imóvel num menor valor, como se fosse o valor total, para que a diferença eu conseguisse pagar as dívidas, das quais eu era o espólio, né? Eu representava as dívidas. A viúva representa dívidas ou bens, né, do falecido. Então esse é o espólio. E dentro dessa situação, meu desespero era muito grande. Então eu tentei, sendo orientada, né, por pessoas que entendiam disso, a fazer com que eu conseguisse retirar todo o dinheiro do seguro para fazer a compra de uma casa da metade do valor. Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá então. Então, por 8 meses, o pedido de alvará para liberação do dinheiro tramitou pela justiça, que foi negado no final, e aqui eu dou glória a Deus. Vocês vão entender por quê. No entanto, não foi com espírito de gratidão que recebi o processo como indeferido, mas com tristeza por causa dos credores. Nós não entendemos, né, os propósitos de Deus. Muitas vezes, o que nós achamos que é um não de Deus, é uma porta que se fechou, na verdade é um grande sim. Na verdade, os não de Deus para a vida dos seus filhos sempre serão sim. Nós demoramos um pouco, somos lentos, né, e custosos para entender que tudo que o nosso Pai tem para nós, tudo é para cooperar para o nosso bem, né? O bem de sermos parecidos com Ele, filhos seguros, filhos plenos. Então vamos lá. Todavia, mais tarde, vim a compreender a soberania de Deus neste negócio. E também um grande princípio foi aprendido. O que não começa em Deus, não terminará em Deus. Deus não abençoará nossas mentiras, ainda que o fim delas seja para o bem comum. Olha para vocês verem. Eu usei da premissa que, mesmo mentindo, eu estava fazendo algo para favorecer pessoas que estavam no seu direito. Mas aqui eu aprendi um princípio que é bíblico, que aquilo que não começa em Deus, não terminará em Deus. Não insista, queridos. Não insistam em construir sobre o chão. Vai cair. Esse castelo de areia vai cair. Deus não abençoará nossas mentiras, ainda que o fim delas seja para o bem comum. Os fins nunca justificarão os meios. Abre aspas. Não mintam uns aos outros. A vida velha que vocês levavam, com toda a sua perversidade, é que fazia essa espécie de coisas. Agora, ela está morta e desapareceu. Fecha aspas. Colossenses capítulo 3, verso 9. Na ocasião em que o nosso amigo foi usado por Deus para este seguro ser feito, Deus também o usou para construir uma bela casa, a minha casa. Essa história é incrível, irmãos. Fiquem ligadinhos aqui para vocês entenderem que a mesma pessoa que levou meu primeiro marido ao banco para fazer um seguro de vida, ainda quando a Luana era um bebezinho de 5 meses. Essa mesma pessoa Deus usou também para construir uma casa, simultaneamente a tudo que já estava acontecendo.
e não tinha nada a ver com a gente, tá? Então, na ocasião, Deus levou esse amigo, né, para o seguro ser feito. Deus também usou para construir uma bela casa, a minha casa. E isso se deu de forma inexplicável a princípio, pois enquanto casada, esse amigo que também fora padrinho do nosso casamento, nos apresentou o projeto da casa e cada detalhe dela. Lembro-me de ter ido por várias vezes onde seria construída. Ele, sempre muito empolgado, nos descrevia sobre tudo daquele projeto. E chegamos a fazer uma aposta que ele não conseguiria mudar com sua família antes do Natal daquele ano de 1994. O ano que antecedeu a morte do meu esposo. Pois era quase impossível de que a casa estaria pronta, mas perdi a aposta. A casa ficou pronta. E no decorrer de toda a sua construção, acompanhamos tudo. Vi cada coqueiro e flores serem plantados. Vi o lote ser aplainado, vi os tijolos serem rebocados. E depois de tudo pronto, o seu dono viu o quanto estava apaixonado por ela. Então ofereceu ao meu esposo. Porém, depois de algumas tentativas de negociação, desistimos. Não tínhamos como comprá-la. Após 9 meses da morte do Irineu, sendo que destes 8 meses foram tentando retirar do seguro para o pagamento de dívidas, o dono daquela linda casa e também responsável pela existência do seguro de vida em nome da Luana, me procurou ao saber que estava procurando uma casa para comprar após ter fracassado na compra de outra. E naquela ocasião, a juíza determinou que só fosse liberado o alvará para comprar um imóvel do valor total do seguro e com critérios rigorosos, onde ela nomearia o corretor de sua confiança para a avaliação do imóvel que eu escolhesse. Na verdade, Deus já havia escolhido. Oh, glória a Deus, né? Vamos continuar então. Da página 122. Comprei a casa em que vi cada detalhe dela ser feito, e a comprei com o seguro de vida com que aquele mesmo homem foi usado por Deus para que fosse feito. E é nesta casa que constituiu meu novo lar. É nessa casa que constituí meu novo lar e onde moro há mais de 23 anos. O Deus do antes sabe antes, planeja antes e providencia tudo antes. Abre aspas, antes de nascerem os montes e antes de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 90, versículo 2. Queridos, essa experiência ela é minha, ela é pessoal, mas ela diz respeito a você, porque o nosso Deus não muda. Ele é soberano e descansar na paternidade dele. No momento onde nós não podemos ver nada, nenhuma luz no fim do túnel. Crer contra a esperança. Esperar quando não vemos nenhuma possibilidade. E aí nós temos um cenário de milagres, de conhecermos um Deus, um Pai de impossibilidades na nossa vida. Descanse nessa promessa de que Ele vai estar com você todos os dias. Você não está sozinho, você não atravessa esse vale sozinho. Não importa o que esteja acontecendo, Deus está ocupado muito mais em resolver você do que os seus problemas. Porque você resolvido, você com uma mente transformada, podendo conhecer esse Deus do antes, esse Deus soberano, esse Deus do impossível, você vai passar por qualquer prova dando glória a Deus, com o coração grato, cheio de gratidão e sem nenhuma murmuração. A murmuração é o contrário de um coração grato. Eu falo que é uma oração demoníaca,
e entristece muito o nosso Deus. Murmuração é algo do diabo, né? Que possamos ter o nosso coração curado, independente de qualquer circunstância, possamos ser gratos a Deus. Amém, queridos? Nós vamos continuar. O Deus do antes conduziu cada detalhe desta história incrível para nos abençoar com a casa escolhida por Ele, um presente do céu. Ele nos deu muito mais do que imaginei que poderia ter. Mas essa chuva de bênçãos, incluindo meu novo matrimônio, só foi liberada após perdoar o assassino quando já estava exausta de tantas lutas e ainda se não bastasse tanta dor, estava sendo consumida pelo ódio. Em meio à turbulência de tudo que estava vivendo, em meio a dívidas, a credores na casa dos meus pais dia e noite, em meio a ameaças, em meio ao medo, às aflições, ao estresse se tornando crônico, em meio a tudo isso, a doenças psicossomáticas tão nova, passando por tudo isso, eu estava ainda enfrentando um dos piores cânceres devastador que um ser humano pode ter dentro dele, que é a ausência de perdão. O ódio pelo assassino me consumia dia e noite, queridos. Então vamos continuar essa leitura, né? Vamos entrar numa área aqui bem delicada e tão necessária para as nossas vidas. Entender o princípio bíblico sobre perdão. E estava privada da graça de Deus e atormentada na mente, quando minha mãe ministrou em meu coração sobre o perdão e que deveria perdoar logo aquele homem. Aquela ordem veio do Espírito Santo e naquela tarde, em uma das audiências, perdoei aquela pobre alma e o disse através de uma carta que se ele se arrependesse diante de Deus e confessasse o seu pecado, também seria perdoado. Eu confessei o meu pecado naquele mesmo dia e que era o mesmo pecado do homicida, pois aquele que odeia é para Deus como um homicida. A ausência do perdão é o câncer que mais mata. Aprofundarei sobre este exponencial assunto mais à frente. Abre aspas. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Fecha aspas. 1 João, capítulo 3, verso 15. Nós vamos encerrando aqui por hoje. Que você possa examinar o seu coração, ver se há alguma amargura, ressentimento. E peça ao Senhor forças, autoridade no Espírito Santo de Deus para perdoar qualquer ressentimento, qualquer ofensa, qualquer coisa que houve na tua vida. Nós podemos perdoar, nós conseguimos perdoar pelo Espírito Santo que habita em nós. Sem Ele, essa virtude se torna impossível dentro de nós. Mas como diz a própria palavra de Deus, que por sorte temos os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. Essa é a maior obra que Deus está fazendo em nós, nos tornar parecidos com Ele. Nós não somos melhores que o nosso Senhor. Se Ele nos perdoou e nos ordena perdoar, é porque Ele estará conosco também, na condução, na direção, nos dando autoridade para perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Amém, queridos? Não há vida sem perdão, não há plenitude sem perdão. Que Deus abençoe. Você acabou de ouvir mais um áudio leitura do livro No Vale de Baca, Além do Câncer, 4ª edição. Convido você a adquirir o seu exemplar entrando em contato conosco pelo WhatsApp 31 985 26 8508. Nós enviamos para todo o Brasil e fora do Brasil. Deus abençoe a sua vida. Obrigada. A Rádio Mensagem da Cruz apresentou Vale de Baca com Maristela Gandra.